No vídeo passado, nós vimos que o Papa não teve outra opção para pôr fim aos cátaros a não ser convocar uma cruzada. Porém, finalmente fracassada a cruzada, foi instituída a Inquisição. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O Papa Honório III, sucessor de Inocêncio, logo estabeleceu a pena de morte para os hereges e os tribunais começaram a adotar essa prática além do uso da tortura. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Para compreender tudo isso, é preciso mergulhar fundo no universo medieval e no contexto em que se deu a Inquisição. No século XII, o direito estava passando por um processo de revitalização, seja no âmbito civil, seja no âmbito religioso. Vale lembrar que as invasões bárbaras haviam levado a Europa a uma verdadeira desordem cultural e práticas terríveis de tortura e execução se difundiram muito rapidamente por todo o continente. Era recorrente, por exemplo, ainda que fosse condenada por vários papas, a prática da ordalha, pela qual uma pessoa suspeita de cometer algum crime era submetida a forças da natureza, obrigando, por assim dizer, uma espécie de juízo de Deus. Antes dos tribunais do Santo Ofício, de fato, o processo de investigação dos crimes era muito rudimentar. Não havendo direito processual, os juízes dos tribunais civis emitiam sentenças assim baseadas tão somente na sua vontade, sem a necessidade de provas reais para condenar um réu. Imagina que loucura! A tortura e a pena de morte eram largamente utilizadas como métodos de punição. Até nos faz lembrar, de um certo cabeça de ovo aqui no Brasil. Eita Deus! Mas diante desse quadro, a Inquisição, dando às pessoas o direito de defesa e julgando com cautela, respeito e prudência, representou um verdadeiro progresso humano e jurídico no seu tempo. É claro que, comparados com o direito moderno, os tribunais eclesiásticos da época eram absurdos. Mas olhando para o que era o direito antes e examinando com seriedade o contexto medieval, a Inquisição significou realmente uma grande evolução. Não sem motivo, vários homens ligados a essa instituição foram sabiamente canonizados pela Igreja, como o mártir e taumaturgo São Pedro de Verona e o eminente canonista São Raimundo de Penafort. O famoso inquisidor Bernardo Gui escreve que um bom inquisidor deve ser diligente e fervoroso em seu zelo pela verdade religiosa, pela salvação das almas e por aniquilar a heresia. Deve se portar diante de situações difíceis e desconfortáveis, de modo a nunca perder o controle de si mesmo, com acessos de raiva ou de ódio, nem deve, por outro lado, se render ao desânimo ou falta de vontade, já que isso esgota a força de um administrador. E Bernardo Gui descreve ainda que um inquisidor deve ser constante e perseverante nos perigos e adversidades, até a morte. Deve estar disposto a sofrer pela causa da justiça, nem se precipitando imprudentemente, nem se retraindo vergonhosamente de medo, já que tal covardia debilita a estabilidade moral. Mesmo permanecendo inflexível às súplicas e elogios dos pecadores, não deve endurecer o seu coração a ponto de repelir apelos de concessão ou suavizar penitências de acordo com as circunstâncias que sugerirem o lugar e o tempo, já que tal procedimento cheira mais à crueldade. Essa é a teoria, porém, os procedimentos dos inquisidores não eram bem assim. Ao chegar a uma região, eles proclamavam o tempo de graça e ficavam ali por vários dias expondo a fé católica, pregando. É bom recordar que nessa época ainda não haviam seminários. Sem uma formação teológica profunda,
não era de se duvidar, né, que muitos clérigos estivessem ouvindo a doutrina da igreja pela primeira vez ali. A primeira etapa desse processo consistia, então, na persuasão. Nesse período aconteciam várias conversões, já que muitos dos inquisidores, formados na escola dominicana, pregavam assim com muita sabedoria e eloquência. Colocado diante da verdadeira fé, um grande número de pessoas se apresentava aos frades, assumia os seus erros, pedia uma penitência e voltava para o seio da igreja. Os próprios membros mais puros do clero cátaro confessavam a sua heresia, embora não quisessem ceder. Também eram recolhidas denúncias e acusações, as quais eram devidamente averiguadas e julgadas diante de um grupo de testemunhas. Ainda assim, o número de condenações era muito baixo. Bernardo Gui, por exemplo, 2.000 casos que julgou, só proferiu 40 condenações, das quais muitas se reduziam a simples penitências. Geralmente eram entregues ao poder civil e condenados à morte somente os reincidentes, isso é, as pessoas que voltavam à heresia mesmo depois de um tempo de penitência. O fundamento para isso era retirado das próprias Sagradas Escrituras, que nos diz: após advertir um herege pela primeira vez e segunda vez, evita-o, sabendo que é um pervertido. Sobre esse texto das Sagradas Escrituras, Santo Tomás de Aquino comenta dizendo: a respeito dos heréticos, há duas coisas a considerar, uma da parte deles e outra da parte da igreja. Da parte deles, há um pecado pelo qual mereceram não somente serem excluídos da igreja pela excomunhão, mas também do mundo pela morte. É muito mais grave corromper a fé, que é a vida da alma, do que falsificar o dinheiro, que serve à vida temporal. Ora, se os falsificadores de moeda ou outros malfeitores logo são justamente condenados à morte pelos príncipes seculares, com maior razão os heréticos, desde que sejam convencidos de heresia, podem não só ser excomungados, mas justamente serem condenados à morte. E Santo Tomás escreve ainda que, do lado da igreja, ao contrário, ela usa de misericórdia em vista da conversão dos que erram. Por isso, ela não condena imediatamente, mas só depois da primeira e segunda advertência, como ensina o apóstolo. Se, porém, depois disso, o herege permanece ainda pertinaz, a igreja, não esperando mais que ele se converta, provê a salvação dos outros, o separando dela por uma sentença de excomunhão, e, ulteriormente, ela o abandona ao juízo secular para que seja excluído do mundo pela morte, conclui Santo Tomás. Embora pareça estranho ao homem moderno um discurso assim, os tribunais da igreja eram realmente brandos e misericordiosos, se comparados aos excessos da justiça civil. Tanto é verdade que, lendo os autos dos processos inquisitoriais, mais de uma vez encontramos bandidos comuns que, surpreendidos pela polícia no ato de violação, de roubo, de assalto à mão armada, rapidamente inventavam uma motivação religiosa para explicar o seu procedimento. E por quê? Eles faziam isso porque simplesmente para cair na esfera da justiça da Inquisição e não da justiça civil ou temporal. Porque a justiça inquisitorial garantia pelo menos uma investigação em vez da pena da fogueira imediata, né? Que assim como a pena da morte ou o decepamento da mão não foram invenção dos inquisidores, ok? Já existia. Tem que ficar bem claro isso, né? E olhando para os fatos, a Inquisição medieval foi realmente um grande avanço na sua época. Certas realidades, como a pena de morte e o uso, ainda que brando, da tortura, retratam os limites da época, mas não tiram o mérito da Igreja em conformar o direito barbárico do primeiro milênio à consciência do Evangelho, ainda que de modo lento e gradual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre,
por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Inquisição? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós. Que Deus te abençoe. Salve Maria!